Então, professor é doutor em filosofia, pós-doutor em bioética, formada em círculos restaurativos com a Kay Pranes, uma querida, né? Formada em terapia sistêmica fenomenológica na Hellinger, formada em terapia corporal, formada em terapia dos sistemas familiares internos, que é o tema da live de hoje, do workshop, criador e coordenador do Espaço de Diálogo e Restauração da Universidade Federal de Pernambuco, autor de 16 obras. Eu aqui estou com uma delas, professor, que é sobre justiça restaurativa, que tive a honra que tenha seu autógrafo aqui, mas depois se puder falar para a gente também um pouco mais sobre as obras, né? O Marcelo é professor do mestrado em Direitos Humanos e em Saúde Coletiva, com foco em práticas integrativas e em rede, né, em saúde de rede da Justiça Restaurativa de Pernambuco. É formador, palestrante e assessorias. Então, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e poder estar aqui com a gente hoje para poder falar desse tema que acho que muita gente ainda não conhece, né? Terapia dos sistemas familiares internos. E aí eu queria também aproveitar para abrir assim essa live falando sobre o seu depoimento, que eu achei assim bem elucidativo e acho que pode ser uma boa abertura para a gente começar, né? Então o senhor disse assim: considero hoje a terapia de sistemas familiares internos um dos métodos de compreensão e transformação emocional, relacional e sistêmica mais poderosos que surgiram nos últimos tempos. Profunda e simplicidade se une para abrir chaves de nossa mente e perceber e resgatar potências mais verdadeiras da vida, do self, do eu profundo ou eu maior. Quando fiz a formação internacional há 8 anos, foi como se várias psicologias e métodos que eu trabalhava encontrassem um ponto em comum, gerando autonomia, autoconfiança, bem-estar consigo mesmo, ao que se estendeu para os relacionamentos. Compreendi como molda as nossas relações e visões de mundo o nosso próprio sistema interno, nossa história, nossa vontade de se proteger e viver, igualmente nossa vontade de crescer e de alegrar-se com a vida em comum. Então, esse depoimento muito elucidativo. E aí, com essa introdução, já passo para o senhor poder trocar com a gente sobre a terapia dos sistemas familiares internos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Cláudia. Muito bom estar aqui. Tenho, né, além de você e do grupo, tenho amigos muito queridos aí no Rio de Janeiro. E poder falar desse tema aqui para mim é fascinante, né? Além de algo que eu pratiquei e pratico comigo mesmo, que você está praticando, né? E tem conexões com outras práticas também sistêmicas, com essa dimensão que é uma prática terapêutica, mas também uma filosofia de vida, uma compreensão do funcionamento do ser humano bastante profunda, né? E que é urgente a gente entender essa perspectiva. Eu gostaria de começar lembrando para as pessoas um filme que foi um clássico há muitos anos atrás, que é As Três Faces de Eva. Três Faces de Eva é um filme que, na área da psiquiatria e das chamadas transtorno dissociativo de identidade, o que antes se chamava de múltiplas personalidades, é um clássico, né? Para entender a IFS, ou a terapia de sistemas familiares internos, é uma boa iniciação. É uma mulher, o filme que é baseado num livro, na verdade, dos anos 50, né? Um caso real nos Estados Unidos, que começou a ter várias personalidades, né? Três principais, depois vai aumentando. E aí se tornou um caso clássico, porque conseguiram deslindar o processo. Ela fez muitos anos também de terapia, e o filme fala um pouco dessa situação de trauma que havia no fundo, e é uma dissociação original que ela se fragmentou. Então, a ideia de uma psiquiatria, né, em geral, dentro desse conceito de personalidade múltipla, é uma visão mais patologizante, né? É uma patologia, uma psicopatologia, né? A questão é que, por que essa pessoa desenvolveu isso? Porque foi uma cisão
Ou será porque há uma dimensão ontológica do ser humano que já tem partes diferenciadas? Por que que os gregos criaram, para falar sobre a subjetividade humana, usaram muito a palavra personalidade? Persona é pessoa, né? Então, as personalidades. Por que que isso tem muito a ver com as representações teatrais? Então, quando a gente começa a olhar na história, né, a percepção do funcionamento humano, a gente vai descobrir uma multiplicidade da mente. Você chega hoje na psicologia budista, que eu sou um grande admirador e também gosto muito de estudar e praticar, né? E você vê uma riqueza incomensurável de uma dimensão de possibilidades de expressão do sujeito que não necessariamente são patológicas, né? Como nós temos uma tradição psicológica, da psicologia em geral, que foi muito centrada, principalmente na primeira parte do século XX, numa ideia de interpretação, de intervenção, né, de quebrar a resistência das pessoas para poder curar, acessar um inconsciente, ainda com alguma conexão com essa ideia biomédica, né, que eu tenho que intervir sobre alguém. Então, a partir dos anos, principalmente depois da Segunda Guerra, dá para dizer que houve uma certa guinada no mundo psíquico, é muito amplo, são mais de 300 psicologias diferentes, né? Mas houve um florescimento muito grande de dimensões não mais interpretativas apenas do inconsciente ou de que alguém faz uma intervenção sobre alguém, seja numa dimensão cognitiva, comportamental, pela palavra, de acesso ao inconsciente ou até corporal, né? Mas se descobre que o que tem uma conexão essencial para trazer uma melhoria, né, chamada cura, é a própria relação, né? E isso vai aparecer aí nesses movimentos todos de teorias de vínculo, Bowlby e outros autores na área humanista, né, Rogers, e um grupo muito grande que vai começar a apostar mais nessa dimensão da relação. Onde é que eu quero chegar? Primeiro, que concepção de sujeito a gente tem, né? Um sujeito que é uma unidade, uma identidade que precisa ser corrigida, que ele é racional, ele tem um aspecto da vontade, um aspecto emocional, e ele seria uma unidade. Mas quando a gente olha a vida prática, você funciona assim? Eu não. Né? Nós temos personas, modos de ser diferentes. Às vezes eu posso virar uma criança chorando, conforme me acontece. E outras vezes eu perco a cabeça, né? E eu olho nitidamente que não é a mesma figura, não é a mesma pessoa. Então, essa ideia, a ideia da multiplicidade da mente, as formas possíveis de expressão da nossa personalidade. E essas expressões, são geradas no desenvolvimento, né, da pessoa, na biografia dela, e tem a ver com, basicamente, formas de se adaptar e se proteger, né? E aí, claro, a terapia dos sistemas familiares internos, ela está nesse movimento que vem relacional, mas também no movimento de lidar com as dimensões essenciais e cruciais do trauma. Então, para entender mesmo essa teoria e prática, tem que olhar um pouco esse histórico, esse background, por que surge esse modelo mais centrado num alto grau de relacionamento e confiança entre as pessoas, né? Digamos, o terapeuta e o cliente, a pessoa, né? Ou se pode ser usado em conflitos, é usado hoje, eu vou falar depois, usado em áreas diferentes. A gente usa para conflito, no presídio, família, né? Claro, sistema familiar, mas também para drogadição. A questão é bem interessante ver as possibilidades de uso. Mas então, essa pensamento e essa prática, elas vão nessa direção de uma confiança muito grande na natureza humana, né? E tentando perceber que as pessoas estão se expressando, né? Daí as personas ou as partes, porque ela trabalha com a ideia de partes. Nós temos partes. Isso não é uma invenção de Schwartz, não é uma invenção contemporânea. Isso é uma percepção de muitas
outras, né? Psicossíntese, por exemplo, mais atualmente também. Você tem autores, você tem Jung, que falava também dos complexos, e tem frases deles falando que, às vezes, partes nossas são como a própria, tem uma vida própria. Então, para os sistemas internos, nós temos partes, nós funcionamos por partes. Por isso que na área do conflito eu trabalho assim com as pessoas. O sujeito diz, ele fez isso, ele é um assassino, e aí vem o rótulo, né? E por isso que se casa tão bem com a CNV, porque a CNV, ela vem de Rogers também, né? Uma parte. E tem essa percepção de que eu não posso rotular, marcar o sujeito a partir de uma expressão, uma parte, e uma manifestação. Então, a pergunta na área, por exemplo, do conflito é: que parte estava que a gente chama da sala de estar, né? Que, na linha de frente, naquele momento que você fez isso? Como Kay Pranes, por exemplo, já que você citou a área restaurativa, tem essa percepção sem conhecer sistemas internos? Quando ela pergunta, se você estiver no seu melhor momento, como que você age? E quando você estiver mal? E aí ela entende que a pessoa cometeu o delito, o crime, o malfeito, o abrigo, né? Porque o povo diz assim, perdeu a cabeça. E isso é uma baita sabedoria, né? É uma enorme sabedoria. Porque tem a ver com neocórtex, tem a ver que parte, às vezes a gente poderia pegar a parte que se trata muito hoje, neuronal, etc., mas nós temos modelos diferentes de agir, e esses modelos, eles constituem hábitos também, e a questão é tentar entender onde foi construído, que momento da minha vida eu precisei acionar mais essa parte, né? Então, aquela ideia de múltiplas personalidades é um pouco como a gente se organiza. Só que se isso se torna algo mais patológico, radical, de uma parte não se comunica com a outra, por exemplo, quando eu quero me tornar uma criança, eu tenho uma consciência que eu estou começando a chorar e fazer uma birra, sei lá, e vejo, né? E aí eu posso pensar assim, que essa é uma ideia que a gente trabalha, onde eu já vivi esse sentimento antes? Onde? Aí eu começo a fazer um trabalho de consciência. É só um exemplo dessa prática, por exemplo, né? Onde, em que momento isso aconteceu, né? Como é acionado? Que gatilhos me acionam que eu haja dessa forma? E quanto mais consciência eu tenho dessas formas de agir, mais eu vou chegar a um lugar central. Olha que legal, olha que central, olha lá. Olha que legal essa história das faces de Eva. Essa mulher, ela deu depoimento real, ela existiu até 2016. E ela, né, passou por vários anos de terapia. O depoimento dela, vou resumir aqui, que tem tudo a ver com sistemas internos, é: hoje sei que sou a soma das personalidades. Olha, dá para ver pela expressão dela, pelo rosto dela, que eu assisti o vídeo todo, não do filme, mas das entrevistas, né? Que ela já tinha alcançado um estado central. E aí esse é o ponto central dos sistemas internos. Em meio a essas faces, que são formas de me organizar em situações, principalmente, né, dificuldades, mas para se adaptar também. Mas se torna pesado quando tem história de biografias de trauma. Então, o Richard Schwartz trabalhou, é um psiquiatra que trabalhou muito em cima do trauma, né, nos anos 80. Tá? E aí, eu digo os anos 80 porque depois, nos anos 90, vieram outros autores, por exemplo, Rupert, que também tem uma visão tripartite da personalidade semelhante ao de Schwartz, só que Schwartz veio antes, que é a ideia de que eu tenho uma parte sobrevivencial, né? É uma parte que ele chama ferida, e as saudáveis, né? Aqui, nos sistemas internos, é assim, essas partes sobrevivenciais, elas são protetores, e Rupert também diz que são protetores, né? Só que tem parte mais reativa, que ele chama de bombeiro, porque vai apagar o fogo, é quando a gente perde a cabeça, se torna adicto, algo que você faz de imediato, a dor é muito grande, que você muitas vezes não toma consciência e só reage. E outra que está falando aqui, que gerencia, que vem, então, gerente. Então, tem uma subdivisão entre reativo e ativo.
que é muito rico, mas tem que observar isso nas pessoas e na prática. E o que é a antiga criança ferida, que no caso chama as partes feridas, né? Se chama aqui exilados. Por quê? Porque eles são postos para baixo do tapete. Ninguém quer aparecer as suas feridas, e aparece e dói. E tem terror, tem o que a gente chama de fardos. Carregam muitos fardos pesados. Esses fardos é um conjunto emocional próprio. E um conjunto de crenças, e de hábitos e de acionamentos do corpo, gente. Que é fantástico de você ver, e a pessoa diz, nossa, eu me tornei outra coisa, porque não... como é que o meu corpo foi tomado? Pelo pensamento, pela uma sensação. Então, tem um conjunto inteiro de sensação corporal, emoção, sentimento, pensamento, né? Por isso que aquilo que Jung dizia que toma a personalidade também é verdadeiro aqui, porque são entidades. Essa é uma expressão de Schwartz. Entidades, né? Porque ente é uma palavra latina, não vamos pensar coisas aí diferentes disso, né, mais religiosas, por exemplo, mesmo que isso tenha a ver, mas entidades no sentido que tem um conjunto próprio de crenças, né, e a pessoa entra nisso, e é incrível, porque depois que sai, ela diz, nossa, saí da depressão, saí disso, saí daquilo, saí daquele estado, e ela volta, ela pode voltar, pode sair, e ela acha que não consegue ver que aquilo tem uma construção própria, do momento próprio, né, e que aquilo precisa trazer luz sobre aquilo, e qual a questão pior de todas? Não é só não ter consciência de como eu estou funcionando nessa multiplicidade de situações, de emoções e pensamentos, né? E é uma cegueira enorme você considerar o ser humano comunitário, e é fake, é falso, não é verdadeiro, a gente não é igual, né? Então, a cegueira maior é não perceber que, como ela diz aqui, e terminando a frase dela, hoje eu me acho mais eu mesma. Vamos traduzir? Self. Pronto. Então, toda essa terapia está centrada em cima da confiança radical nas grandes tradições trouxeram. Não tem nenhuma invenção. E no que está em Jung, psicossíntese, na ideia de natureza ilimitada do budismo, eu faço ligação com várias tradições e psicologias. Self não é o ego, é essa condição de base, né? Que de onde vem, por exemplo, na visão sistêmica, de onde vem a força do sistema da ancestralidade, tem a ver com o corpo, tem a ver com algo maior. Então, a gente tem que considerar partes, mas tem que considerar que o regente da orquestra, quando você diz eu estou mais centrado, e toma consciência que agiu assim, pode jogar a luz sobre os processos, ter uma visão maior da sua biografia, um aumento de lucidez e consciência, né? Um aumento de uma calma maior, porque você não está você não leva tão a sério esses pensamentos, você não é engolfado pela parte, você está agora fazendo amizade com as partes. Isso, gente, não tem tempo para ver, aqui é uma riqueza incomensurável, porque aquilo que o povo fala assim, autocompaixão, aceite a si mesmo, não, como? Me mostra como. Então, essa é uma teoria que tem uma tecnologia disso, e tem um corpo teórico dessa dimensão, porque não adianta eu dizer para a pessoa, olha, se aceite, porque eu vou acionar até uma parte dela mais exigente, né? Então, uma das chaves aqui vai ser como que o condutor, né, que no caso é uma outra pessoa, mas depois todo o foco está em você mesmo, ser o condutor. Por exemplo, uma das obras que eu gosto muito na área dos sistemas internos, a AFS, sistemas internos, é da self-terapia, é autoterapia. Então, tem uma condição de autoterapia que está sempre presente, e o outro, um auxiliar, ele tem um papel importante, super importante, claro, mas o foco é a autoterapia, tá? O foco é a autoterapia. Ela é uma terapia, no sentido convencional, é uma filosofia também de vida, mas tem uma condição que não funciona sem o protagonismo da liderança do seu self. Por quê? Porque a pessoa não confia mais. E ela diz, tem medo, muito medo. Ela acaba achando que ela é aquela parte medrosa, que, em geral, essa estrutura é o que eu já vou dizer o que acontece basicamente. Você tem uma estrutura de criança ferida, né?
e tem outra protetora colada nela. As partes Então, quando alguém lhe ameaça qualquer coisa chegar nesse lugar, ou vulnerabilidade, ou lhe humilhar, qualquer ferimento, quer dizer, vem, dispara um agressor, um protetor que emburra, né, que congela, né? Então, nessa condição, não tem confiança no self. E o foco maior desse trabalho é chegar não só à compreensão do seu funcionamento, de personalidades ou subpersonalidades, tá? Partes, personas, né? E a regência desse seu lugar central, que é essa confiança fundamental, inata, tem um aspecto inato, aqui tem um aspecto inato, como em outras grandes tradições, né? Nessa natureza fundamental, essencial, última, que, por exemplo, nas tradições que eu trabalho das filosofias do coração, né, que para mim são fundamentais, né, tem a ver com retornar ao coração. Então, essa modelo, ela tem uma conexão com as grandes filosofias e terapias do coração, compaixão, aspecto de compaixão, que como é que os antigos trabalhavam esses ferimentos do coração? Que agora é trauma. Na verdade, é uma palavra grega que significa ferimento. Então, ferimentos do coração são essencial. É o nosso obstáculo maior, não tem outro maior. E o retorno ao coração é todos os processos que vão trazer consciência para isso, vão biográficos, históricos, vai mexer com pensamento, sensação, etc. Tantos meios para esse retorno ao coração. Mas será que isso está claro, né? Que é fundamental? Aqui tem todo um movimento de diálogo, de consciência, de produção corporal, dialogal, de pensamento, de observação de sensação, exercícios de visualização, meditação, um conjunto de coisas, grupos, né? A própria terapia, né? Conversação, que você tem esse caminho de retorno ao coração, self. Coração, vocês sabem, a palavra significa literalmente, tem a ver com centro. Então, self é um centro. Essa é a ideia. Depois a gente pode falar, vou passar para você, porque eu estou falando demais. Se deixar, eu falo demais. Eu acho maravilhoso, professor. A gente está aqui para te ouvir mesmo. Quando você estava no começo, você falou do filme, né, As Três Faces de Eva. Eu me recordei de um filme recente, relativamente recente, O Fragmentado, mas que também é patologizante, É. né? Mais um filme sensacional também para a gente ver esses muitos eus que nos habitam, né? E aí eu queria saber a sua opinião, se, se acho que tem a ver também com esses eus, embora tenha essa questão da patologia, mas se é um pouco diferente disso. Uma coisa importante, Cláudia, é perceber que a cultura, a mentalidade, o ambiente da patologização, que se conecta com o modelo biomédico há muito tempo, com a ideia de taxonomia, de julgamento, né? Na área moral e na área de conflitos, de julgamento, é a coisa que causou mais problemas para as relações, para a visão de relacionamento do ser humano, né? Porque é o aspecto ruim da moral, da cultura, do julgamento e da patologização. Uma coisa é você ter um diagnóstico e ter esse diagnóstico ou uma observação sobre uma pessoa no sentido de ter uma compreensão relativa e flexível sobre como essa pessoa está tentando se organizar para ficar melhor ou para se adaptar. Agora, quando você traz os diagnósticos patologizantes, né, que fecham a pessoa dentro das caixas taxonômicas, né, aí é um bloqueio muito grande para qualquer terapia relacional, para qualquer CNV que vai trabalhar com conflito. Os antigos diziam, não julgueis para não ser julgado, esse Cristo, né? E não era uma questão moral, você não julgue, viu? Não, é porque, eu vou traduzir essa frase. Quando você julga, você está usando uma parte que só atua pelo julgamento, você não acessou o seu self. Porque acessando o seu self, você não vai julgar mais moralmente. Você tem uma outra compreensão da situação. E você entra num processo verdadeiro de diálogo. Por isso que um dos mestres, que eu acredito que seja, eu também chamo de psicologias do self, é Sócrates, né?
que eu também gosto de trabalhar nos cursos, porque Sócrates foi o grande terapeuta, terapeutés, né? Socrates, a força que ajuda. Como se ajuda verdadeiramente? E a gente pode fazer até uma conexão com as ordens da ajuda na visão das constelações, porque é muito delicado ajudar. Nessa visão dos sistemas internos, o papel, a posição e o centramento da pessoa que está na liderança, que está como terapeuta ou como a pessoa que está ajudando o outro, ela é simplesmente crucial. Ela é uma base assim que não tem como funcionar bem se não tem algum centramento no self de uma pessoa. Por isso que quando se diz quando um não quer, dois não briga. Tem um sentido muito profundo isso aí, né? Porque em geral o que é que acontece? Quando a pessoa vai levantando a voz, né? O outro vai acionando partes defensivas, né? E vai reagindo nessa mesma energia e esse clima conflitivo. E é muito difícil sair porque aí aparece o que a gente chama de a negatividade. A negatividade é dor, é sofrimento, que está impresso em marcas corporais, mentais, emocionais, sensações, né, lembranças, hábitos, né? E fica muito difícil. Então, precisa um trabalho muito profundo de entrar não pelo julgamento, não pela condenação, não pela provocação, entrar nessa mesma energia de conflitiva, né? Ou a outra que eu quero ajudar alguém, então eu vou corrigir a pessoa, né? Eu vou tratar a pessoa, eu vou fazer uma intervenção sobre ela, né? Eu vou fazer uma constelação para ela, eu vou resolver um problema para ela. E já é muito diferente aqui, nesse aspecto, né? Porque a ideia de... Claro, eu posso depois falar um pouquinho o que é a ideia de sistema interno, né? Porque tem os sistemas externos, familiar, você tem pai, mãe, avós, etc., mas uma das grandes desenvolvimentos da AFS é que nós temos essas partes, elas tem um conjunto que se organiza para a gente sobreviver. E você pode lidar com esse conjunto, como você lida com uma família, né? Como você lida com uma família. Então, como ter uma dimensão de liderança. O foco último é a criação de liderança do self, que tem a ver com autonomia, e aí vai aparecer isso. Como é que eu sei se a pessoa está com maior centramento em self? Pela quantidade de calma, centramento, alguma compaixão, mais clareza, mais compreensão, tudo com C. Mais compreensão, é porque são os 8 Cs, né? E depois tem algumas outras coisas. Que é tudo que as pessoas almejam, né? Uma situação de mais pacificação, né? E que aí você começa a desenvolver um hábito, né? Com pensamento, corpo, fala, sensações, né? De maior retorno a si mesmo, que é o seu self, maior confiança. E você agora começa a realizar a prática e a experiência, a compreensão e a prática do autocuidado, da autocompaixão efetiva. E é esse processo continuado que vai provocar uma transformação dentro do sujeito. A vantagem dessa transformação é que ela não cria nada novo. Configurações neuronais, hábitos novos, mas não uma personalidade, né? Veja que aquele elemento saudável de Eva ou de qualquer sujeito humano, ele está sempre lá esperando ser florescer e aparecer, né? E ser desenvolvido. Essa é uma concepção milenar, né? Então, quais os meios para que a gente floresça com maior calma, com maior compaixão, presença, persistência, perspectiva também, mais conexão e coragem. Coragem é um dos fatores que a gente começa a saber. Coragem para quê? Para quando vem a dor, eu entro nela, por exemplo. Eu faço contato, a gente foge muito. Aqui a ideia é que eu vou fazendo contato. Mas não é assim, chega alguém e diz, faça contato, vamos quebrar essa resistência. Aí acabou. Aí os protetores da pessoa boicotam a terapia, boicota você. A gente vai só na compaixão, soft, muito leve, é muito CNV, é muito participativo e muito verdadeiro. Assim, talvez eu estou tentando, eu errei, eu tentei forçar alguma coisa que eu queria, talvez não foi assim, aconteceu isso. A gente se bota assim, no aberto, eu digo quem está trabalhando com isso, entendeu?
A gente tem que ser muito verdadeiro mesmo, e muito participativo. E isso diminui o nosso controle e aumenta a ansiedade. Ansiedade, eu quero resolver, não, eu não sei o que fazer, né? Então, é uma grande aprendizado também de lidar com as próprias emoções e ajudar a pessoa através do seu self, do seu centramento, que é uma coisa milenar também, né? Eu ajudo a pessoa a partir do meu centramento, não com a informação que eu dou necessariamente, né? Não é o principal a informação, não com a intervenção, com o tratamento, com modificação do outro, com a correção, julgamento, né? E aí eu dou uma interpretação, porque o seu passado, você tem um complexo de Édipo, é isso. Pô, cara, isso aí não funciona mais. Não é assim, né? Então, pode ter um sentido, mas como usar isso de forma que ela é participativa, por exemplo, então já é diferente, né? Não é que não haja complexo de Édipo, a gente pode dizer que é uma forma de se organizar, né? Mas quem é o Édipo? Por que a gente dá tanta verdade para esse Édipo? Por que tanta verdade para o psicopático? Por que tanta verdade para o perverso, neurose, para a parte tal, né? É muito peso, é muita realidade. Então tem que ser meio budista aqui. Você desrealiza, você tem uma consciência profunda de que as pessoas estão se manifestando de tal forma devido às circunstâncias. E sob condições e climas diferenciados, ela muda, né? Ela vai aparecer outra expressividade dela. Isso é ideia de personalidade. A ideia é originária, grega de personalidade também, né? Eu estou dando umas pinceladas aqui porque é muito grande o processo, né? E ao mesmo tempo é mais Ótimo. simples. Isso me fez refletir, assim, primeiro uma noção de que essas partes, essas personas, elas são triadicamente inseparáveis, né? Elas estão sempre juntas e elas compõem, e aí a gente, a partir dessa ideia desse trabalho, seria a gente trazer o nosso self como um grande regente, o concertista dessas partes. É isso que eu estou entendendo aqui. Me corrija, por favor, se eu não estiver entendendo corretamente, professor. E aí percebo também uma conexão muito importante com o pensamento sistêmico, a partir da obra da professora Maria José Esteves, quando ela fala também de outra tríade inseparável, que são os três pressupostos desse novo paradigma da ciência, que é o pensamento sistêmico, que é a complexidade, a gente trabalhar essas várias personas, né? E aí no mundo interno, no mundo intrapsíquico, da gente poder trabalhar também a instabilidade, porque isso que o senhor falou também, assim, isso acontece a cada momento, né? De acordo com cada situação. Como a CNV fala também, né? O que pode melhorar a sua vida agora, né? Assim, é a cada momento. E também, especialmente, com o terceiro pressuposto do pensamento sistêmico, que é a intersubjetividade. A gente entender que cada ser tem uma estrutura, inclusive biológica, que o possibilita, naquele momento, a reagir daquela forma, a perceber o mundo como ele é, a partir das experiências subjetivas dele. E isso a professora Maria José que traz, né? E aqui a gente inclui, até mesmo por conta do Instituto Multipotas, que a gente vê, entende também, a partir da transgeracionalidade, que nós somos compostos também pelas experiências dos nossos antepassados, né? As heranças, a mochilinha sistêmica que a gente recebe. Então, eu vejo uma conexão muito profunda com o pensamento sistêmico também, né? A partir desses três pressupostos, outra tríade, né, professor? E vejo quão importante é a gente também perceber a ligação assim, você já falou das ordens da ajuda, né, da constelação familiar, mas também a gente pode trabalhar várias outras questões, inclusive a partir da fenomenologia, né, atividades, exercícios, e entendendo essas partes internas a partir também desse olhar fenomenológico. Poderia ser isso, professor? Tem conexões interessantes, tem as diferenças, muito interessante ver, né? Por exemplo, que se você pensar em termos de abrir, fazer um processo de uma constelação familiar, tem diferenças com essa visão aqui, porque ela é uma visão muito mais participativa, muito mais centrada no diálogo, ela tem uma simplicidade nesse sentido, uma complexidade por um lado, mas uma simplicidade nesse sentido, né? Não é abrir coisas muito grandes ocultas que estejam,
e inclusive uma diferença em relação a outras terapias de trauma informado, né, como se chama, que centram muito em dimensões cognitivas, de informação, de narrativas, de trabalhar sistemas nervosos, etc., apesar de que tenha conexões, mas aqui tem uma confiança muito grande que as pessoas podem se reorganizar, né, com a ajuda, né, se precisam da ajuda, assim, podem se reorganizar a partir desse diálogo externo e o diálogo interno, porque um dos métodos ele é um diálogo interno, né? Coisa que não é muito pensado aí, né? A pessoa mesmo estabelecer as partes dela, ela, quando está numa parte, poder conduzir o que se chama de um diálogo interno, né? Onde ela vai poder, na verdade, o diálogo é escuta, porque ela, em geral, a gente pode não estar querendo escutar certas partes nossas, como não escuta o corpo, como não escuta dores, como não escuta a biografia, não escuta o Tomas. sintoma, não escuta. Então, a gente tem esses quem não escuta em geral é um tipo de protetor, porque escutar exige tempo, né? Paciência, persistência, dor, né? Dor, tem muito sofrimento, tem muitas histórias. Então a gente quer, não, vou funcionar. A pessoa vai funcionando e tendo um monte de sintoma, né? Sintoma psicossomático, sintoma de fracasso, relacionamento constante, bater na mesma tecla, etc. Então, como ela vai se responsabilizar pela vida dela? Né? Esse é um ponto importante. As conexões são interessantes porque os dois têm visões sistêmicas do funcionamento. Você tem, por exemplo, uma relação de um terapeuta com um cliente, é uma relação de um sistema que está se colocando ali. Mas o sistema-chave é todo devolvido para a própria pessoa. Ela que faz isso, porque, na verdade, esse é o ponto, né? Quem faz é a mente do cliente, mesmo nas constelações. Ninguém faz nada pelo outro. Seria absurdo dizer que o constelador fez algo pelo outro, né? Ele provocou um processo, né? Então, se olhar dessa forma, tem uma conexão aqui com sistemas internos que ele provoca processos, né? Favorece processos de uma forma extremamente participativa, e eu posso servir de ponte, como eram os grandes professores, terapeutas, mestres. A ideia de mestria, gente, ela é incrível, essa ideia de mestria. A ideia de uma pessoa, por exemplo, não sei se você sabe, a ideia de terapeutas, ela não tem a ver com uma intervenção sobre alguém. Ela tem a ver com presença, a presença confiante, e eu junto com a pessoa na curiosidade em relação às situações da pessoa, e a curiosidade é um ponto importante. A gente, por exemplo, sabe se uma pessoa está evoluindo num processo desse, um dos crivos é quando ela começa a ter curiosidade em relação aos medos, às coisas dela que são mais difíceis, essas portas difíceis de abrir, ela começa a ter uma curiosidade também. E aí ela pode entrar nisso aí, no tempo dela, né? No tempo dela. Às vezes a gente quer fazer uma intervenção sobre alguém e a pessoa não está preparada. E a gente quer forçar que ela engula, que aceite a mãe dela, ou que seja o que for. Então, veja, aqui não tem esse risco, porque eu não posso forçar nada. E quando eu fiz um erro, eu digo, será que eu errei? Como é que você vê? Eu entrego para a pessoa. É tudo aberto, é muito verdadeiro, muito aberto, é muita fragilidade colocada. E o bonito disso é a confiança inabalável no poder da vida que se conecta com o sim, a vida da constelação. Isso é um ponto fortíssimo, porque o tempo inteiro a gente está acessando esse coração. Aquelas sensações que a gente faz, às vezes tem no final de uma constelação, né? Isso é muito presente também nos sistemas internos, porque quando a gente começa a acessar e cuidar dessas crianças que nós somos, ou histórias de vida, ou de neo-exilados, que eu não falei aqui, que são relacionamentos que você perdeu e estão dores, falam neo-exilados. E você vê que isso fazia amizade com isso. Autocompaixão, autoempatia. Então, são traduções, tem traduções efetivas, mais específicas de palavras genéricas, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não consegue, né? Tipo, autocompaixão, autoempatia, aceite você mesmo, não seja tão crítico, né? E aí, Cláudia, você falou a família e a conexão, essa orquestra, mas um dos problemas que tem dentro da gente se chama polarização. Então, uma parte quer relaxar, isso aqui eu não aguento mais, e a outra está perfeccionista, né? Workaholic, assim. Então, você pode perceber que talvez sejam
né, o próximo às subpersonalidades que muito diferente de concepção, né? Então, por exemplo, outra parte, ela quer chorar, ela quer ser frágil, ela tem terror interno e ela quer ser cuidada. E aí a pessoa faz o quê? Tudo menos entregar o coração, tudo. Então, essa parte que diz tudo e você não vai aparecer, ela está em grande polarização com esse exilado. Isso é terrível, porque isso é uma polarização interna. Isso tem que olhar. Então, isso é uma questão de dissolver, né? Como? Aí você vai ter que trabalhar a parte que está retendo, que é um protetor, né? E que somos nós também. Eu estou agindo aqui com minha parte também, fundamentalmente gerencial, protetora. Não vou falar aqui muito das minhas fragilidades, não vou chorar aqui, não vou, né, dar um soco em alguém, que é a parte agressiva, né? As partes que pensam em suicídio são, em geral, as partes bombeiras, né? E aí, por que pensam em suicídio? E aí, esse ponto é muito lindo de ver na prática, que é uma forma de fugir da dor, uma forma de pedido de amor. Isso está ficando evidente para muita gente, é legal, né? Então, a gente conversando com essa parte, a gente dando e compreendendo. E aí, a visão patologizante, ela tem problemas com partes nossas. Ela quer extirpar, ela é cirúrgica. E aqui tem seguinte pressuposto: todas as partes são bem-vindas. É terrível. Todas as partes são bem-vindas. Então, pensa assim, ó, alguém aqui que esteja nos assistindo, que já pensou em se suicidar. Pensar todo mundo já pensou, mas digo que já pensou um pouquinho mais sériozinho, assim, né? Você imagine depois que ela passou essa fase, como é que deve ser a vergonha, ou ela falar para alguém isso. Por que isso? Porque ela acha que é ela que fez. Para nós, é uma parte dela que se orientou dessa forma, mas tem outra parte que não pensa assim. E quando ela está mais centrada no self, ela vai poder amar, cuidar dessa parte que tentou ajudar ela com o suicídio. Cadê a patologização? Foi embora. No momento que você patologiza uma pessoa que tem uma situação dessa, você ajuda ela a se matar. Então, ou estraga a situação. Então, tudo é bem-vindo, todas as partes são compreensíveis à sua ação dentro daquele contexto. Isso é o grande amor, né, do self pelas suas manifestações, né? Isso também tem a ver com a mente. Exatamente isso, quando você falou assim, é de muita amorosidade, né? Muita amorosidade, muito acolhimento, autoacolhimento, né? E de uma expressão de uma forma sustentável, verdadeiramente sustentável, né? Muito interessante, pessoal. Tem muitos comentários aqui, eu não estou conseguindo ver os comentários do YouTube. Teve uma pessoa que falou, ai, que lindo, muita gente, Marisa comentando, perfeito, nos acolher inteiros. Evandro, suicida e alcoólico são os seres mais sensíveis do planeta. Né? Então, estou vendo aqui os comentários do Instagram. Então, pessoal, a gente também está lá no YouTube, né? Então, por isso eu estou... Primeira vez que eu estou fazendo assim, duplamente, então estou meio enrolada um pouquinho aqui. Deixa eu acolher a minha... Fazer um acolhimento aqui da minha insegurança. E é isso, né, professora? Então, a gente está fazendo esse esquenta. Olha que quanta coisa linda, maravilhosa, e isso tudo a gente vai aprender no workshop que o professor Marcelo vai ministrar aqui no Rio de Janeiro. Ele vem lá da terrinha dele, maravilhosa, para vir aqui para o Rio, tá com a gente dos dias 21, 22 e 23 de outubro. No dia 21, o professor Marcelo sugeriu de dar uma aula aberta, né, para que todos possam aproveitar, né, professor? Então, a gente conseguiu o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB aqui do Rio de Janeiro. Queria até mencionar que a gente foi muito bem acolhido primeiro pela Comissão de Direito Sistêmico da OAB da Barra da Tijuca, da qual eu faço parte, estou lá como vice-presidente agora. Depois, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB do Centro, e a Comissão Especial de Estudos de Direito Sistêmico do Centro também, as duas comissões que estão apoiando a gente e que vão oportunizar a sala lá no centro, na sexta-feira, para a gente poder fazer essa aula aberta. Tá? Então,
Sexta-feira estão todos convidados para a gente poder fazer essa aula aberta, sexta-noite. Todas as informações sobre esse workshop tá no link na bio do Instituto Multiportas, é só vocês acessarem lá, tá bom? E aí tá tudo lá direitinho escrito. O professor chega na sexta tarde aqui no Rio e já vamos correndo lá para a OAB para fazer esse trabalho, né? E Não aí no tem sábado pré-requisito. não tem. Não tem, é isso. E aí no sábado e no domingo a gente já vai fazer o workshop fechado, então quem quiser participar tem que se inscrever, né? E aí vai ser no Hotel Regina, que fica na Rua Ferreira Viana, no Flamengo, número 29. A estação de metrô mais perto é a estação do Catete. O professor já vai estar hospedado lá, então vai ser fácil a gente poder fazer o trabalho do workshop no sábado e no domingo. São todos muito bem-vindos, não tem pré-requisito, tá bom? E aí eu queria ver se o professor queria falar, mas a gente já está quase no final, que pena, né? Porque é um assunto que dá vontade de ficar aqui, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu vontade de ficar aqui a noite toda. E então saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitar aqui mais uns minutinhos do professor Marcelo Pelizoli. E também saber se o professor quer complementar com alguma coisa, né? Eu acho que é isso, né? O importante é como é uma coisa, assim, de fato, muito nova no Brasil, né? No Brasil, porque em outros Estados Unidos, alguns lugares já está mais avançado isso, né? Eu acho que é interessante a gente trabalhar esse caráter mais introdutório, de compreensão dos conceitos, né? Do que é a nossa mente, o funcionamento das partes, a dimensão do self, né? E aí, para poder ter uma compreensão maior. Só a própria compreensão que vai gerar um aumento de confiança da pessoa no próprio self, isso é uma coisa que eu aprendi como inestimável. E depois, claro, a gente também pode ter práticas que são auxiliares, introdutórias, para a gente melhorar essa confiança. Tem práticas meditativas, de visualização, né? E claro, para quem tem, como tem pessoas que têm conexão com a constelação familiar, a gente pode fazer um link teórico e também fazer até, eu tenho algumas práticas que eu faço uma conexão com as duas visões, né? Trabalhando também o sistema da força da ancestralidade, né? Que esse self, ele tem uma ancestralidade também, então esse ponto é mais explorado pela constelação familiar, né? Hoje, a IFS, ou Terapia dos Sistemas Familiares Internos, ela tem conexão com muitas coisas, com a questão, né, teoria polivagal, uma questão genética também, né? Traumas multigeracionais, que é um tema importante. Então, dá para fazer uma conexão muito interessante com as próprias constelações, sistemas internos e sistemas externos, né? Que as pessoas muitas vezes sabem, né? A questão do sistema externo me causou isso, mas não tem uma compreensão mais profunda de como que isso se organiza internamente dentro da pessoa, né? Então, eu não falei muito esse ponto, o que aconteceu na nossa família tem muito a ver com a forma de desenvolvimento dessa família interna, sabe? É crucial o que aconteceu na nossa família para esse tipo de uma maior confiança no self ou menor tem a ver com o que aconteceu na nossa família, né? Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Como o conceito de trauma aqui vai ser muito importante também, né? A compreensão do que é o trauma, de o que os efeitos do trauma são muito importantes para compreender isso, né? E uma das grandes novidades a gente falou, não é mais uma visão patologizante, taxonômica, nosográfica, biomédica, né? Mas é uma visão de alto grau de empoderamento de si mesmo, de autonomia, de geração de autonomia do sujeito em relação às próprias questões, né? Então, em vez de eliminar o medo, eliminar a fragilidade, em vez dessa ideia de eliminar, tirar o mal pela raiz, é fazer amizade com esse aspecto e transformar essas partes em todas trabalhando, né, a favor da vida, né? Ter uma dimensão de uma unidade, né? Um conceito, porque nós somos uma biografia, né? Uma história de múltiplos momentos, e na nossa memória tem partes, né, diferentes também. Então,
tem muitas questões aí para a gente conversar. Eu também faço, claro, uma conexão com a CNV, que eu acho muito interessante, além das constelações familiares, porque a CNV é um modo de operar que tem muito a ver com essa função de confiança também do que ele chamava de coração, né? A CNV chama de coração, aqui a gente chama de self, né?